Eu sei que eu prometi vir com um roteiro, mas eu tinha a ideia, a maquiagem, o quarto relativamente arrumado e a câmera carregada. Então falei, por que não vim gravar sobre o que eu tô pensando? É uma ideia muito massa e eu vou esperar que vocês sejam muito mente aberta. Eu não tenho nem thumb pra vocês terem uma ideia, porque geralmente eu faço ou a thumb ou o roteiro antes de fazer o vídeo. Mas dessa vez eu não fiz nenhum dos dois, porque eu não pensava em gravar. Só que eu tava fazendo sol. Eu tava com vontade de gravar. Então eu falei, bora. Assim, talvez o áudio não seja muito bom, porque tá um ventilador ali e ele prejudica um pouco. Mas eu estou com muito calor, porque o Nordeste é quente. Então, eu vou tentar arrumar isso na edição. Prazer, meu nome é Rob. Eu criei esse canal para falar um pouco mais sobre a forma humana das coisas. Só que assim, eu comecei isso bem no meio do ano. A intenção era falar sobre estudos Enem e tal. Só que talvez quando eu estiver na faculdade ano que vem, eu fale um pouco mais sobre a faculdade, essas coisas. E como eu estou conciliando amigos, estudos e afim, porque é uma coisa que a gente entra na faculdade e a gente esquece muito. Mas eu prometo falar um pouco mais sobre isso e não ficar fazendo só vídeo filosófico. Hoje, o vídeo de hoje, ele vai misturar duas coisas diferentes, mas que juntas fazem muito sentido. E a minha teoria no meio. Que é engraçado, porque a série que eu vou falar, ela realmente tem 3 mundinhos. E nesses 3 mundinhos diferentes, pelo menos essa teoria, a gente tem Einstein e a teoria da relatividade. A gente tem a série que eu tô falando, que é Dark, que é uma série boa, mas que você tem que ter cabeça pra assistir, porque tem algumas coisas ali meio complicadas. E a terceira coisa é a minha teoria, que é o que eu vim falar agora. E o motivo de eu vir falar com vocês é porque, assim, eu pensei em fazer um artigo científico. Porque tem uns sites que você pode enviar, né, um artigo, sem ele ter virado revista, sem ele ter sido qualificado para ser de fato um artigo científico, só postar mesmo, né? Mas enfim, vou contar as teorias. E aí eu preciso que você seja um pouco mente aberta e entenda pelo menos um pouquinho da teoria da relatividade e física quântica. O mínimo. Com um vídeo de ciência todo dia você consegue entender. O que eu quero dizer é, se os tempos estão coexistindo no mesmo instante, eu vou dar um exemplo para você agora. Eu tô gravando o vídeo, né? Para mim o vídeo ainda não existe, só que você tá assistindo. Então para mim o vídeo é um futuro. Aqui, vou colocar ele aqui. A gravação para mim é o meu presente, mas para você vai ser o passado. E o meu presente para você, no caso, o meu futuro, que vai ser a gravação, para você é o seu presente. Entendeu? Esses 3 tempos, eles coexistem numa coisa só. Para mim e para você. E enfim, eu vou falar agora um pouco, né, definitivamente sobre minha teoria. Minha teoria é, quando você tem uma lembrança que você tava tomando um sorvete e aí você lembrou, nossa, eu tomava isso quando eu era criança. E aí você para e não pensou, tipo, você não parou a pensar, você não buscou isso na sua memória. Ela veio inconvenientemente, não é a palavra certa, mas eu vou usar ela. E você não se esforçou pra pensar, ela só veio. O que eu quero dizer é, a intuição é exatamente isso, só que ao contrário. Ela é uma lembrança do futuro que você não controlou. Você estava tendo uma sensação ali e veio, entendeu? Por exemplo, tô tomando teu chocolate e aí você pensa, melhor eu guardar essa colher. É uma intuição. Só que quando você tá pensando no passado, você lembra dessa colher. E aí se você estivesse vivendo isso hoje, de novo, você pensaria, acho que é melhor eu guardar essa colher, porque alguma coisa vai acontecer. E é exatamente isso, entendeu? Porque se você estivesse vendo o seu dia de novo hoje, e aí você lembrasse que essa colher ia acontecer alguma coisa com essa colher, e aí você falaria, melhor é guardar essa colher, correto? Então quando você tem uma intuição, você não pensa, melhor é guardar essa colher. Você não sabe por quê, mas você acha que é melhor você guardar essa colher. E você vai lá e guarda, e depois você descobre que é uma intuição de alguma coisa. E o que eu quero dizer é, a lembrança e a intuição são as mesmas coisas em tempos simultaneamente diferentes. Quero dizer simultaneamente diferentes porque o passado e o futuro são a mesma coisa. Exatamente por isso que lembrança é a mesma coisa de intuição.
são iguais. Só que na nossa cabeça atual, são em tempos diferentes, mas são iguais. E agora, juntando um pouco, para bagunçar um pouco mais essa gororoba de assuntos, eu quero pensar no déjà vu. Lembrando com o mesmo tema aqui que eu disse da gravação e do vídeo que você assistindo no meu futuro e no meu passado, eu vou usar a mesma referência. Quando você tem um déjà vu, você não pensa, eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Se você já viu isso em algum lugar, você viu isso no passado, correto? Você já viu passado. Se você já viu isso em algum lugar e você está vendo atualmente, e você tinha visto no passado, então você viu o futuro. E você está vendo o futuro do que você viu no passado no presente. Isso é um déjà vu, correto? E eu vou usar agora o exemplo da gravação. Para mim, a gravação não existe. Ou, para mim, o vídeo não existe. Você está assistindo o vídeo, que para mim é o futuro. O vídeo, ele se passa no meu passado, que é o meu presente. E você assistindo no seu presente, que é o meu futuro, correto? E o déjà vu é quase isso, entende? Só que esses tempos coexistem. Então, essa sensação vem da onde? Porque se esses tempos, eles existem juntos, então essa frase não faz sentido. Eu já vi isso em algum lugar? Não faz sentido, porque você viu, você vê, é a mesma coisa, tecnicamente falando, né? Porque se existem os três tempos, é incorreto falar eu vejo uma coisa que eu já vi. Entendeu? Deu pra entender? Assim, eu tô bagunçando muito teoria, talvez eu esteja falando merda, mas eu estou usando essa minha teoria agora, ok? Então eu tenho direito de fala, ok? E o que eu quero dizer é, a lembrança que eu citei agora há pouco, que a intuição e a lembrança sendo as mesmas coisas, elas, no déjà vu, se encontram. A sensação de passado e a sensação de futuro, numa mesma coisa. Nesse mesmo ponto, e você tem uma sensação esquisita, diferente, como se tivesse alguma coisa errada. Mas não tem. E é exatamente isso que eu tô falando, que diz que monta a sensação de déjà vu. É bem complicadinho. Por isso que eu não quis fazer um artigo científico, principalmente se eu fosse colocar as minhas referências, como série Dark, e o pouquinho que eu vi de teoria da relatividade. Não ia dar muito certo. Então, eu preferi fazer um vídeo. E aí eu quero que vocês comentem o que vocês acham, se vocês acham muita loucura, se você achou que eu tô muito brisada, que eu muito provavelmente usei as substâncias que eu muito provavelmente na minha cabeça não usei, pelo menos, eu acho. A não ser que alguém tenha colocado na minha comida. Mas eu acho que eu não usei. E aí, provavelmente para você acha que eu estou usando alguma coisa. E eu te encontro no próximo vídeo. Eu muito provavelmente vou passar 3 vídeos essa semana. Sendo um falando sobre dias perfeitos, a nota que eu dei e por que eu dei essa nota. E eu fiz uma média. E aí eu vou colocar várias notas para várias coisinhas e fiz uma média. Então eu vou falar a nota, o porquê dei a nota e comentar um pouco sobre o livro, que eu achei muito bom. E falar sobre o vídeo A Curiosidade, né? Que é um vídeo que eu tenho um roteiro, inclusive, há muito tempo. Mas eu fiquei deixando pra gravar depois. E acabou que eu nem fiz ele ainda. Fiz outro vídeo, mas não fiz ele ainda. Mas pretendo fazer. Então, é isso, minha galerinha. Um beijo. Eu te vejo no próximo vídeo. No caso, eu já vi você no próximo vídeo. E eu verei no próximo vídeo. Tá bom? Porque, entendeu? Tchau.